Informações do Flamengo pra gente também. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo pra você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, beijo Mari, beijos e abraços para Jailson e para todos que nos acompanham neste Sport Center. Dia chuvoso mesmo no Rio de Janeiro, a gente se abriga aqui dentro da Gávea, tá um fuzuê, que eu vou te contar aqui dentro porque o Museu do Clube reinaugurou há pouco tempo, né? Então tem muita gente aqui, todos os cantos do país, já vi gente do Maranhão, Santa Catarina, enfim, de tudo quanto é lugar do Brasil. Passa por aqui, dá um abraço para a rapaziada da ESPN, então sempre muito legal ver esse momento. E configura na expectativa, né, de que a torcida está para esse Flamengo, para o restante da temporada. Voltou bem, 4-0 sobre a Chapecoense, e domingo tem um retorno ao Maracanã, enfim, depois de todo esse longo período de paralisação. Os ingressos quase lá para esgotar. O pessoal está muito empolgado nesse sentido de ver o Flamengo, o jogo contra o São Paulo, 18h30. Leonardo Jardim espera, quem sabe, contar com o retorno de Lucas Paquetá. Ele que sofreu aquela lesão muscular e ficou fora até de alguns jogos na Copa do Mundo, né? Foi desfalque com o Ancelotti. Ele pode voltar, está se recuperando mais na fase final. O Léo Ortiz também faz alguns trabalhos de campo. E o Luiz Araújo, que tomou uma senhora pancada, traulitada mesmo, no jogo amistoso contra o Olímpia, no Mané Garrincha, questão no joelho, talvez demore mais um pouquinho. Mas o Arrascaeta pode ganhar uma minutagem maior, enfim, o Flamengo com boas perspectivas aí para a sequência da temporada. Precisa, claro, se aproximar do Palmeiras, secar o Palmeiras e fazer a sua parte. Distância agora de 7 pontos, mas o Palmeiras tem um jogo a mais. O Flamengo tem aquele jogo atrasado contra o Mirassol por conta da Recopa Sul-Americana, enfim, lá atrás. Sobre a Almada, Flamengo conversando os detalhes finais, aquela boca no papel, né? Colocar um acordo de boca no papel, ver como é que vai compactuar a questão das parcelas para o jogador, um pouco acima de 20 milhões de euros pelos 50% de direitos que pertencem ao Atlético de Madrid. A expectativa é de que representantes do jogador já cheguem em breve ao Rio de Janeiro e quem sabe na próxima semana o Almada possa ser liberado para deixar a Argentina e vir para o Rio de Janeiro. Faz aquelas questões de praxe, exames, quem sabe, etc. Então o Flamengo confiante e ainda trabalha por mais 2 contratações para dar ao técnico Leonardo Jardim. É isso, Gláucia. Fico por aqui, devolvo para você. Agora dá uma esvaziada porque todo mundo entrou no museu. Então estava fervendo aqui a Gávea nesse dia chuvoso no Rio de Janeiro. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Chuva, julho, o pessoal tá pra rua passeando ainda de férias. Exato. Aí vai ao museu, né? Vai passear. É isso, vai ao museu. Pedro Henrique Torre também, se não tiver mais compromisso, pode passear ali no museu, aproveitando que já está lá. Flamengo, que nessa rodada de Campeonato Brasileiro enfrenta o São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nos momentos das duas equipes? Um comparativo aí de Flamengo e São Paulo, o recorte dos últimos 9 jogos do Brasileirão. O quê? É a tela invertida. Espelhada. Espelhada ali, ó. 6 vitórias para um lado, 6 derrotas para o outro lado. Bem observado. 2 empates e uma derrota para o Flamengo e uma vitória para o São Paulo. 74,1 de aproveitamento do Flamengo, 18,5 para o São Paulo. 19 gols marcados do Flamengo, 9 para o São Paulo. 7 gols sofridos para o Flamengo, 15 para o São Paulo. Misericórdia. Que situação, né? Não é? Pode emendar. Ó, esses 20 minutinhos. Já comenta. Se você puder assumir esses 20 minutinhos, já isso precisa fazer banco, tem um monte de coisa para resolver, menino. Aí você segue, faz então vamos lá. A Mariana Pereira estava falando ontem sobre justamente já esse enfrentamento, né? Visualizando ali o Flamengo e São Paulo, como a situação completamente diferente, como a gente viu agora na tela, né? O Flamengo vindo num bom momento, goleia a Chapecoense, faz o seu papel ali fora de casa, principalmente na briga pelo título contra o Palmeiras, e o São Paulo toma uma virada dentro de casa, né? Dentro da sua casa emprestada, né? Porque não pode jogar em casa, aí um monte de problema extracampo novamente aparecendo, 6 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, e aí para arrematar, para passar para a Mari, foi a notícia que o Pedro Henrique Torre trouxe pra gente, né? Da provável volta do Lucas Paquetá. Então, de um lado, só problemas, que é o lado do tricolor paulista, e do Flamengo ali, boas notícias recentemente. O grande desafio, na verdade, né, nesse retorno do Dorival, além dessa parte externa, né, extracampo, que também passa por Transferban,
que também não pode contratar, que também tem um elenco limitado, e o São Paulo sempre com o departamento médico, né, cheio, é ele encontrar uma regularidade dentro do próprio jogo. Assim, o São Paulo, ele tinha tudo para vencer o Atlético Paranaense. Ele fez um bom primeiro tempo e aí volta para o segundo completamente desconectado com o jogo e sofre a virada, e aí o São Paulo é uma equipe que tem dificuldade de correr atrás do resultado. Ele tem dificuldade de virar partidas, de terminar, né, com o resultado debaixo do braço quando sofre algum revés. Já não é de hoje que mentalmente o São Paulo cai de rendimento quando ele vê que a partida já saiu das mãos dele. O próprio Dorival passou por isso, mesmo sendo campeão de Copa do Brasil. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Você tentar montar uma equipe equilibrada com esse meio de campo de Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Luciano, Caleri, enfim. Mas conseguir manter um São Paulo vivo durante 90 minutos. Né? Até ontem a gente falou, quando demos também a derrota do São Paulo nessa rodada de meio de semana, né? Que momento para enfrentar esse Flamengo, né? Sem vencer 6 jogos dentro do Brasileiro, já nessa crise, com pressão de torcida, o Dorival tendo que ajustar tanta coisa dentro do time, né? Com esse cobertor super curto e pegando esse Flamengo nessa volta, né? Nesse pausa aí, já vem mais descansado, também com todo mundo ali bem fisicamente à disposição. Recuperando para o Jardim e tudo mais. Então, que momento para esse São Paulo delicado enfrentar esse Flamengo que segue, já voltou muito bem também, né? Complicado. Além de tudo isso, um enfrentamento desse tamanho justo agora. E o fator Arboleda. O fator Arboleda e o Arrascaeta também voltou. Isso está me lembrando daquele jogo que acho que foi a estreia do Crespo, né? Do retorno dele. Não foi o Flamengo e São Paulo que foi... Foi o pior depois jogo, o São ele Paulo botou 4 atacantes. Depois o São Paulo até emendou uma sequência razoável, mas nessa primeira partida foi um atropelo do Flamengo. E tá me lembrando, o cenário, né? Verdade. Pré-jogo, tá me lembrando justamente essa partida. Porque também é Maracanã lotado, a torcida empolgada, o Flamengo acabando de vir de uma goleada, os jogadores importantes da equipe voltando, uma estrutura de jogo. Porque, por exemplo, se com o Leonardo Jardim tem o Samuel Lino, que está flutuando dos dois lados, está conseguindo entregar pelo lado esquerdo, e quando está o lado esquerdo ocupado, ele vem pelo lado direito também, está conseguindo entregar, inclusive na intertemporada ali, quando um dos melhores jogadores do Flamengo, no lado de São Paulo você vê um time torto, a gente já falou isso aqui, você tem o Arthur pelo lado direito, trazendo para dentro, mas do lado esquerdo você tem dúvidas, porque o Marcos Antônio não é ponta, o Marcos Antônio vai fazer por ali aquele ponta armador, né, que a gente estava falando ontem, então você necessita da ultrapassagem do lateral, então o Wendel ficando muito preso, você não tem corredor, então fica um time torto pelo lado direito, fora a troca de passes. Então, assim, para mim, até agora, o São Paulo não conseguiu se recuperar do modelo de jogo que tinha com o Crespo, né? Tinha um modelo de jogo com os 3 volantes, né? Os 3 jogadores de meio campo, uma dupla de ataque e um jogador chegando por trás. Muitas vezes ali o Luciano, o Lucas Moura, né, estava nessa tentativa de ser esse cara também, mas agora se machucou novamente. E ali, quando chegou o Roger, tentou com o Ferreirinha. Só que o Ferreirinha pela ponta esquerda, tecnicamente também não entregando tanto. Então, para mim, até agora, ainda está refém daquele São Paulo com os 3 jogadores de meio do Crespo, e agora o Dorival vai tentar equilibrar essa equipe, principalmente a ausência de um jogador que faça esse corredor pelo lado esquerdo. O sacode para o Flamengo foi quando ele colocou 3 zagueiros. Foi, né? Foi. Falei 4 atacantes, mas era o esquema com 3 zagueiros.